Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver escutando esse podcast. Meu nome é Lara Bernardo e estamos iniciando mais uma Ação Comunicast, o podcast oficial da Ação Comunitária do Nila Sari. Hoje contamos com a presença de Tamires Eupídio. Tamires vai agora se apresentar. Olá, Tamires, tudo bem? Pode se apresentar para a gente, dizer sua formação, o que você faz, para que os nossos ouvintes te conheçam um pouquinho melhor? Sim. Bom dia, boa tarde, boa noite, seguindo a Lara, naquilo que ela estava dizendo. Eu sou Tamires Eupídio, sou formada pelo Direito UF, faço parte também de organizações e movimentos, dentro da pauta de mulheres, dentro da pauta feminista. Sou presidente da Associação Acadêmica de Mulheres do Direito, fundada no Direito UF, mas é uma associação que ela é supra-institucional, tem vínculo com universidades particulares também, universidades privadas parceiras. A gente tem vínculo com diversos estados e hoje a gente pode se considerar uma associação internacional, porque a gente tem professoras, mulheres professoras em diversos lugares do país, do país e do mundo. A gente tem na Europa professoras, tem nos estados brasileiros. Eu faço parte também da equipe da CODIN aqui em Niterói, que é a Coordenadoria de Políticas Públicas e Direito das Mulheres. Eu sou coordenadora do Eixo de Violência contra a Mulher, toco os projetos, crio projetos para a implementação de políticas públicas voltadas para essa área, para esse setor. Além disso, quando fiz intercâmbio em Portugal, também estudei lá Direito de Mulheres, fazendo um estudo comparado entre as legislações que a gente tinha aqui no Brasil e um pouco da legislação que eles têm lá, como eles compreendem a violência contra a mulher, as questões de gênero. Também faço parte, sou da comissão executiva da Juventude Socialista do PDT, faço parte também da AMT, que é a Ação da Mulher Trabalhista dentro do nosso partido, que é uma ação muito organizada, e contribuo, faço pesquisas. Eu acho que eu posso me considerar uma pesquisadora por amor, porque eu pesquiso políticas públicas para mulheres e diversos outros assuntos, mulheres dentro da ciência, mulheres no espaço público, em espaços de poder e dentro da academia, Por isso a gente fundou, inclusive, e fui a criadora, idealizadora e uma das fundadoras dessa associação acadêmica. E também já fui assessora parlamentar aqui em Niterói também, e hoje saí do legislativo para ir para o executivo, para implementar essas políticas públicas. Legal, Tamires. Bastante coisa. Ótimo. E explica um pouquinho para a gente, os nossos ouvintes já sabem que o tema dessa entrevista é sobre direito à vida das mulheres, mas para a gente entender melhor, quando que começou a sua militância com relação aos direitos das mulheres? Qual foi o estalo? Qual foi, vamos dizer assim, o gatilho para que você começasse essa atuação, essa militância? O início dessa militância começa comigo desde pequena. Eu cresci numa cidade de interior do Rio de Janeiro, e à época, eu não sou tão velha, eu tenho 24 anos, mas naquela época ainda, quando eu era menor, a gente não tratava sobre esses assuntos, Cresci num nicho familiar muito patriarcal, apesar da minha família ser uma família de matriarcas, mas a figura central de um homem, que tinha na minha família, ela é dos homens que compuseram a minha família, era muito marcada pelo machismo, muito atravessada pelo machismo. E desde cedo, infelizmente, mas a gente tenta tirar proveito de algumas situações para fazer com que a nossa indignação vire luta, Desde pequena eu tive que defender mulheres, eu tive que me defender e defender as mulheres que estavam na minha família. Então, desde pequena eu sou uma militante da causa de mulheres. Para você ter ideia, e eu não tenho problema de compartilhar isso, porque eu acho que as nossas experiências pessoais podem ser identificadas com aquelas pessoas que estão nos ouvindo, E isso serve às vezes de motivação para que a gente tome partido nessa luta. Eu já tive que entrar na frente de faca para defender mulheres na minha família, enquanto pequena. Eu tinha 8 anos e fiz uma ação dessa porque eu sabia que alguma coisa de errado estava acontecendo ali. Por mais que eu não entendesse o contexto social e a construção de gênero,
ainda muito pequena e a gente não abordava esses assuntos. Eu cresci numa família cristã e que dentro da igreja, infelizmente, naquele momento, hoje é diferente, né? A gente vê uma progressão nesses assuntos, a gente não debatia sobre essas questões, né? A mulher tinha que aguentar calada para poder edificar o seu lar. Era assim que era passado para minha mãe e foi isso que aconteceu. E quando eu fui tomando consciência do que é ser mulher, do que é se tornar mulher na nossa sociedade, eu via que a gente vivia num sistema de opressão. E já desde muito nova eu me envolvi na pauta de mulheres, e aí quando cresci fui tomando consciência do que era ser mulher e se tornar mulher numa sociedade como a nossa, né, uma sociedade atravessada e enviesada pelos processos de machismo, né, essa cultura patriarcal que oprime mulheres, né, nessa lógica de opressão das mulheres. Então, desde muito nova, nos grêmios estudantis, eu me organizava e chamava as meninas para a luta. Eu sempre tive essa vocação para uma vida pública, porque eu enxergava em mim enxergava a necessidade de participar dessa luta, de ser integrante dessa luta, e também via que eu não era uma criança tímida, eu não fui uma adolescente tímida. Então, eu participava de eventos lá no interior, né, em Araruama, que foi onde eu cresci, e desenvolvia essas pautas lá. E depois entrei para a faculdade, vim cursar Direito aqui na UF, me envolvi nos movimentos, fui uma das fundadoras do coletivo de mulheres da UF, após um incidente que ocorreu de uma mulher ser estuprada dentro do nosso campus, né? Eu lembro desse incidente. Ali no campus do Gragoatá, e aí a gente teve que se movimentar. Eu já fazia parte de articulações políticas, né, em torno da pauta de mulheres, e também já pesquisava sobre isso. Então, acho que na vida, assim, na juventude, na vida adulta, o start para arregaçar as mangas e partir para a luta, esse foi um dos episódios, né, do estupro dessa companheira de faculdade, né, que foi estuprada. Então assim começa a minha militância, né, pela necessidade. Eu acho que no Brasil a gente não tem a opção, né, de não ser uma mulher que luta e que defende as outras, cada uma com suas respectivas características, respeitadas as características, porque tem uma frase que inclusive guia a minha vida, que fala que quando uma mulher se defende sem pretensão alguma dessa defesa que ela está fazendo e desse ato que ela está gerando, ela defende todas as mulheres. Porque aquela defesa dessa mulher, ela gira um conhecimento, né? Ela se torna uma atitude. E aquele homem que um dia eventualmente tentou agredi-la, ou que agrediu verbalmente, ou fez violência psicológica ou moral, ele vai saber que aquele ato não é correto, né? Então você acaba defendendo todas as mulheres. É uma lição para o mundo. Então foi assim que começou a minha militância. Entendi, forte. Eu acho que, enfim, me metendo um pouco, eu acho que muitas de nós, mulheres, que nos identificamos com essa luta e que participamos de alguma forma, em algum nível, né, dessa luta por defesa dos direitos das mulheres, vivenciaram e passaram em algum momento da vida, né, por situações assim. Eu acho que isso muitas vezes é um estalo, seja na família, em casa, seja uma amiga que foi violentada ou alguma coisa do gênero, seja porque passou por um processo de violência doméstica ou relacionamento abusivo, enfim. Exatamente. E aí você falou, né, de violência sexual, de violência doméstica, enfim, de várias situações de conflito que geraram a sua militância. A gente sabe que hoje os números de feminicídio no Brasil são muito altos, né? E, enfim, a lei é recente, a lei é de 2015 apenas, foi implementada não tem nem tanto tempo, tem lugares que ainda tem muita resistência para a implementação da lei de feminicídio, para identificar casos de feminicídio. Tem muita gente que nem entende ou sabe o que é feminicídio. Então eu queria que você explicasse um pouquinho, porque a gente sabe que isso tem... né, se a gente quer falar sobre direito à vida da mulher, a gente tem que falar também de como essa mulher morre. Exatamente. Então, explica um pouquinho pra gente o que é feminicídio. Bom, o feminicídio, ele é um crime, né, que é cometido exatamente por ser mulher. A gente fala que é o ódio à mulher, né? A literatura trata como ódio à mulher. Dentro dessa perspectiva, houve a necessidade de se criar essa lei, de se elaborar essa lei por uma cultura nacional,
de opressão à mulher, que era o último estágio, né, dessa opressão à mulher que resvalava sobre a sua vida. Tem uma frase, né, de um movimento que se iniciou na Argentina, que é: não nasci mulher para morrer por sê-la. Né? Não vou falar em espanhol aqui porque pode ter algum erro, apesar de falar espanhol, mas acho que me reservo o direito de não falar no momento. E é exatamente essa qualificadora, né? A sua condição de mulher, compreendida na sociedade por ser mulher, é ameaçada. Você, enquanto mulher, é ameaçada. Você corre risco simplesmente por nascer mulher. E a gente percebe que dentro do Código Penal, fazendo uma introdução, os crimes, né, de homicídio, né, o assassinato, ele tem uma tipificação penal para toda a sociedade. Quando a gente percebe a perspectiva do homem na sociedade, a gente percebe que a tipificação penal ela é suficiente para poder enquadrar e literalmente tipificar aquele crime cometido por alguém, né, por um indivíduo contra outra pessoa. Sendo que, quando se trata de da mulher na sociedade, essa lei ela não é suficiente. Porque não é um homicídio por si só. Ele é um homicídio motivado pela qualidade, pela condição da mulher ser quem ela é, ser mulher. E aí dentro dessa lei, né, que é uma lei de 2015, como você bem disse, e como você bem disse também, existe resistência em diversos, inclusive tribunais para que haja aplicação dessa lei, né, a efetivação dela, do texto legal, está disposto que o feminicídio ele é uma qualificadora do crime de homicídio, obviamente, né? Ele qualifica esse crime e aumenta a pena. Pelo simples fato de haver o menosprezo e a discriminação da condição de ser mulher. Ou seja, o crime ele é motivado porque há um menosprezo cultural na nossa sociedade, há uma discriminação cultural na nossa sociedade que coloca as nossas vidas em risco. É disso que trata a lei de feminicídio, é a morte de mulheres motivada pela condição delas de ser mulher. É bom a gente fazer uma diferenciação, como por exemplo, uma mulher andando na rua, foi assaltada e acabou, morrendo. O assaltante proferiu algum tiro nela, né, e ela acabou falecendo, morrendo. Esse crime não é motivado, em tese, né, a não ser que a gente estude melhor e perceba que esse agressor procurou a vítima, né, premeditou tudo isso para agredir a mulher. Mas esse crime, né, que aconteceu na rua, que a gente está sujeito a todo momento, não aconteceu pelo ódio à mulher. Ele pretendia uma ação que era furtar ou roubar, né, fazendo essa diferenciação técnica propícia, e ele não quis matar essa mulher por ela ser mulher. Aconteceu, né? Ele matou, é um ato errado, é um homicídio ainda, né? E aí tem uma qualificadora quando é roubo seguido de morte, né? Mas não é o que define isso, não é a condição dela ser mulher. Então o feminicídio trata especificamente de crimes contra a vida da mulher, né, que são motivados pela condição de ser mulher, por ser quem ela é, o que é um absurdo, né? Sim. A gente percebe que nascer no Brasil já é nascer com o temor de ser morta, simplesmente por ser quem você é. O tempo inteiro. Exatamente. E aí, então a gente tem que provocar o quê? Uma mudança na cultura, né? A gente tem que pesquisar, entender e tornar essa informação, né? Fazer o que vocês estão fazendo aqui. Passar essa informação para todo mundo. Sim. E aí, no caso, se fosse um homem, não morreria naquela circunstância, porque é uma coisa específica. É o ódio à mulher, né? É literalmente o ódio à mulher. Como, por exemplo, um parceiro que assassina a namorada porque ela traiu ele ou porque ela não quis fazer alguma coisa que ele queria que ela fizesse, enfim. Especificamente por ser mulher. Se fosse um homem naquela situação, não seria. Aí é feminicídio. E, inclusive, dentro da própria lei de feminicídio, existe a progressão não, existe um aumento da pena também quando é nesse cenário de violência doméstica. Porque por mais que eles não sejam casados, sejam apenas namorados ou morem juntos, é uma violência doméstica, né? Desse vínculo. Ele se aproveita desse vínculo que ele tem com essa mulher, né? Que já está posto na sociedade, né? Ele se coloca no lugar de autoridade sobre essa mulher e a oprime. E aí acaba, né, eventualmente gerando a morte dessa mulher. É um crime por ela ser mulher. Então, tem um aumento dessa pena. Se eu não me engano, é 1/3 dessa pena. Aumenta 1/3 da pena, porque ele se aproveitou desse vínculo que ele tinha dela, dessa relação de intimidade. E matou essa mulher, né? Assassinou essa mulher.
Então, é um crime também de feminicídio. Além de ser uma violência doméstica, né, que resvalou no último estágio, que é a morte, é um crime de feminicídio também. Entendi. E como que a gente pode relacionar o direito à vida, que é um direito que todo mundo tem, com o feminicídio, com uma defesa específica da vida da mulher, da defesa da vida da mulher? Dentro dessa pergunta, né, a gente encontra alguns caminhos. O direito à vida ele é resguardado dentro da nossa Constituição, né, e também a gente tem uma parte do nosso Código Civil que aborda o direito à vida. O direito à vida ele é inviolável, né? É a inviolabilidade do direito à vida, e assim como de outros direitos. Mas o direito à vida é aquele que nos permite ter outros desdobramentos, como, por exemplo, direito à honra, direito à nossa imagem, direito ao nome, direito à inviolabilidade da nossa privacidade. Então, o direito à vida, a gente pode colocar ele, né, como principal direito que gera os outros desdobramentos, porque a gente só tem esses outros direitos se a gente tiver vida, né? E dentro dessa questão de ter esses desdobramentos, a gente também percebe que dentro dessa ótica, a mulher, a gente tem que lutar para que a mulher tenha uma vida, que a vida dela seja garantida, que é algo que é principal, que é basilar, e ainda a gente tem que lutar pela dignidade da pessoa humana, né? Lutar pela dignidade da mulher, para que ela tenha uma vida e viva, não só exista, né? Não só sobreviva, mas viva com dignidade. Dentro dessa construção, a lei de feminicídio, ela está alinhada a isso, porque a gente quer proteger a vida dessa mulher. A gente tem mecanismos preventivos. Mas se esses mecanismos preventivos não tiverem efeitos, existe pelo menos a punição, né, desse crime tipificado especificamente, que é a lei de feminicídio, para poder punir esse crime. Porque essa punição, né, dentro do Estado punitivista, né, do Estado penal, a gente encontra essa condição de punir o agressor, né? Por mais que simplesmente punir não reeduque ninguém, né? Tem outros caminhos, mas isso é um assunto para um outro debate. Mas a gente tem, então, dentro do nosso ordenamento jurídico, na nossa nação, uma lei que prevê a punição para esse tipo de crime, tentando coibir, de certa maneira, né, com que esse crime aconteça. Apesar de eu particularmente não acreditar que simplesmente por haver uma lei, né, as pessoas vão parar de cometer determinados tipos de delitos e crimes, eu acredito que a gente precisa se utilizar dessa ferramenta que a gente tem agora, se apropriar dela, né, e fazer com que ela valha, fazer com que ela seja implementada, quebrar as resistências para que ela seja aplicada, né, e também fazer com que haja uma mudança de cultura. E isso a gente vai fazer, essa mudança de cultura a gente faz desde o grau mais leve até o grau mais acentuado. Desde conscientizar crianças para que elas não se tornem crianças agressoras, para que elas não produzam esse ódio contra as mulheres, né, para que as próprias meninas se apropriem da luta das mulheres e tenham consciência de seu papel na sociedade, para que elas não aceitem menos. Então eu acho que isso, a gente tem uma transversalidade, né, do direito à vida e esses outros desdobramentos, né, de leis para proteger essa mulher. Então, Tamires, explica pra gente, você falou que você chegou a mencionar que o feminicídio é o extremo, é o último ato de violência contra a mulher, porque depois ela morre e não tem mais o que ela possa sofrer. Em tese, né? Tem homens que ainda vilipendiam cadáveres, né, de mulheres. Meu Deus, ainda tem isso. Mas em tese, enfim, chegou no extremo. E aí a gente sabe que para chegar no feminicídio existe toda uma trajetória de violência contra a mulher nesse processo, né? Geralmente isso começa de uma forma muito sutil e vai aumentando, enfim, até chegar no feminicídio. Você pode explicar um pouquinho pra gente quais seriam esses tipos de violência contra a mulher, como geralmente começa, até para que um ouvinte, de repente, que está em casa e que sofre uma violência que ela às vezes não identificou como violência, perceba que, nossa, isso daqui pode aumentar e virar inclusive um feminicídio. Pode falar um pouquinho pra gente sobre isso? Sim, essa pergunta que você fez é muito interessante e a construção que você fez para se materializar nessa pergunta também faz muito sentido. Por quê? Dentro dessa ótica do feminicídio, né, existem obviamente mecanismos de prevenção. E dentro desses mecanismos de prevenção,
a gente encontra, né, uma das primeiras ações que é até inclusive mais custosa de se fazer, porque é difícil transformar uma cultura, né? Um mecanismo de prevenção seria iniciar um projeto nacional sólido e contundente para mudar, né? Moldar a consciência, né, da nossa população acerca dos crimes cometidos contra a mulher. Bom, respondendo a sua pergunta, a gente tem hoje tipificado na Lei Maria da Penha 5 tipos de violência. Violência moral, isso não na ordem que está na lei, tá? Violência moral, que é aquela que você causa ou interfere em alguma situação para humilhar essa mulher perante a sociedade, para ferir a sua honra, ferir a sua imagem e outros desdobramentos. A gente tem a violência psicológica, que é aquela que é muito sutil e difícil de ser identificada, sobretudo porque a gente começa a perceber essa violência, né? Que é uma violência que transforma a nossa individualidade. Você deixa de ser quem você é por conta daquele massacre intelectual e na sua personalidade que está acontecendo, né? E dentro dessa ideia, né, a gente vê que essa violência psicológica ela é mais difícil de ser identificada, de ser reconhecida, porque a mulher só vai perceber quando ela já está sofrendo outro tipo de violência. Por isso a gente precisa trabalhar tanto nesse mecanismo, né, sobre a violência psicológica, porque ela também desencadeia várias outras. A mulher se sente menor, a mulher se sente humilhada, ela acha que nunca vai encontrar um parceiro ou parceira, porque também existe violência, né, entre mulheres e mulheres, mulheres lésbicas. É importante a gente falar isso, está previsto inclusive na Lei Maria da Penha, né, porque a gente trata de violência doméstica, que é dentro do eixo familiar, né. Não necessariamente, quando a gente fala violência doméstica, pensa que é dentro de casa. Não necessariamente, ela pode acontecer em qualquer lugar, né? Mas desde que haja vínculo entre o agressor, né, e a vítima. Pode ser um namorado, um pai, exato, um tio, um primo, um amigo que tem um eixo. Isso é meio contraditório na doutrina, né, na literatura, mas eu sou da teoria de que, por exemplo, houver um amigo muito próximo a você, que tem acesso à sua casa, que tem esse vínculo, né, muito constituído e forte entre você e esse amigo, ele pode sim praticar um ato de violência, né? Eu sou dessa teoria, dessa corrente, mas eu sei que tem gente que não é dessa corrente. Eu sou da corrente protetiva. Quanto mais proteger a mulher, melhor. Eu tô ali, exatamente. E aí existe essa perspectiva, né? A gente tem também a violência patrimonial, que também geralmente é muito difícil de ser percebida, né? Porque a mulher fala, não, ele só pegou meu celular. A violência patrimonial, ela é constituída por qualquer ato, né, que cerceia o direito dessa mulher de ter o seu celular, os seus objetos. E você vê como a violência ela é tão estrutural, né? Ela entra em áreas que a gente não consegue imaginar. Como, por exemplo, esconder documentos dessa mulher, destruir documentos dessa mulher, né? Impedir de que ela se manifeste, né, na vida civil, na sociedade civil, e possa ser independente dele, controlar o dinheiro dessa mulher, reter o dinheiro dela. Sim. Eu conheci uma mulher, né, que, enfim, é até minha ex-sogra. O marido dela tinha acesso a todas as contas, mas até aí, ok, não só tinha acesso. Era ele que controlava o cartão dela. Ela não sabia nem ir ao caixa eletrônico. Olha isso. É uma alienação, né? Sim, ela não sabia ir ao banco, ela não sabia qual era a conta dela. Ela não sabia nada, assim, da vida dela, né, em relação a... Ela não tinha individualidade dela, né, nessa área. Todo o dinheiro dela era conta conjunta, então eles fizeram de um jeito que o dinheiro já ia direto na conta dele, e ele administrava toda a finança da família, assim. Ela não tinha nenhum acesso e não sabia mesmo, nem como resolver, nem nada. Isso é muito recorrente, muito recorrente. E aqui eu chamo a atenção também para o fato da gente ter um olhar humanizado para essa mulher, né? Porque hoje isso gera uma revolta na gente, né? Tipo, meu Deus, como que ela se deixou chegar nesse ponto? Não é isso. As construções, a violência ela é tão estrutural, né? Essa opressão à mulher é tão estrutural e tão minuciosa e silenciosa em alguns momentos, né, que a gente não se vê, a gente só percebe quando já chegou lá e o agressor tomou conta de toda a nossa vida. Então a violência patrimonial também é muito importante
de ser construída, principalmente porque a gente vive no mundo capitalista. No mundo capitalista, a moeda de troca é o dinheiro, né? É o dinheiro, são os documentos pessoais e determinados atos que a gente tem, né, para se expressar na sociedade civil e ter uma vida plena. Outro tipo de violência, além da moral, da psicológica, da patrimonial, é a violência física, que dentro dessa ótica da violência física é também um dos últimos estágios, né? Porque é quando o agressor ele materializa a agressão, né, contra o corpo dessa mulher. É uma forma de interromper, de calar essa mulher. E uma agressão física, além, né, daquilo que já se pressupõe de que ela já passou por uma violência psicológica, ela machuca o corpo e a alma. E curar feridas da alma é muito complicado, né? Você se reestruturar e se autoafirmar numa sociedade quando você se sente humilhada, quando alguém feriu o seu corpo, aquilo que você é, o seu corpo, né? Por mais que seja uma capa material para a nossa alma e para o nosso espírito, para aqueles que acreditam nisso, né? Que é o que eu acredito, é aquilo que se identifica. Você é identificada pelo seu corpo, né? Em um primeiro momento. Ah, quem é a Tamires? Tamires é uma mulher alta. Tamires é uma mulher que participa dos atos da sociedade. Eu vou ser identificada assim. Minha maior característica, né, que chama os olhos é a minha altura, porque eu sou bem alta. Inclusive quem está ouvindo agora sabe que eu sou bem alta. É alta mesmo. Então a gente se sente diminuída. Eu posso compartilhar também, porque não tem problema, mas eu já sofri agressão, né? Já participei, já infelizmente fui vítima foi um ato só, né? Um ato isolado, inclusive. Não passei por uma violência psicológica antes, pretérito, mas foi um ato, enquanto eu já me enxergava quanto mulher na sociedade, já era adulta, e eu fui agredida, né? Dentro desse eixo familiar de um vínculo com uma pessoa, foi por um homem. E eu lembro o quanto eu me senti humilhada com aquilo. Você tem ideia, quando eu tomei banho, eu me escovava, porque eu estava sentindo nojo de mim, olha isso. E eu era apenas a vítima. Então a gente tem que ter esse olhar humanizado pela vítima, né? É algo muito pessoal, mas eu não tenho problema de falar, porque eu acho que as nossas experiências pessoais, como eu falei, motivam outras mulheres a se abrirem, né? E a se engajarem nessa luta para libertar outras mulheres, para defenderem outras mulheres. Graças a Deus, esse ato isolado não me machucou tanto, mas feriu a minha alma, muito, né? Então tem a violência física. E a gente tem também uma outra absurda, que é a violência sexual, né? Todas elas são absurdas, mas tem a violência sexual, a gente tem uma lei que trata sobre isso também, que é a lei de importunação sexual, né? Trata de outros desdobramentos, mas dentro da violência sexual tipificada dentro da Maria da Penha, a gente encontra, né, a ação de não respeitar a individualidade sexual, né, a autodeterminação sexual dessa mulher e de violar o seu corpo, né? Eu vejo que mulheres, né, com as quais eu tive contato, que passaram por isso, a luta que é para se reestruturar, né? Você interfere na condição de autodeterminação daquela pessoa. É você não respeitar o não daquela pessoa. E às vezes a gente fala não é não, e quando isso entra numa campanha, a gente perde a noção do que aquilo significa. Não é não, porque quando eu falo não, eu não quero. A minha individualidade, o meu ser não está de acordo com aquilo. E é o ato de você literalmente, né, agredir essa mulher, invadir essa mulher e violar essa mulher, que também é um dos últimos estágios, né? A gente tem a violência sexual, né? Esse tipo dentro da Maria da Penha, mas a Maria da Penha trata, como eu disse anteriormente, só para reforçar, de casos, né, de violência doméstica, dentro desse eixo de vínculos familiares ou de pessoas muito próximas que têm um vínculo com você. Mas a gente tem no nosso ordenamento a lei de importunação sexual, a gente tem no nosso Código Penal, né, o crime de estupro contra vulnerável e etc. A gente tem diversas outras leis que também trabalham como mecanismos de proteção à mulher, né? Nesse caso eu não digo nem prevenção, mas de proteção de fato. A Lei Maria da Penha é uma lei preventiva também, ela tem outras ações que previnem, né? E que instruem o aplicador da lei, o
operador da lei, né, a como se portar para poder proteger essa mulher, como, por exemplo, as medidas protetivas. As medidas protetivas, elas são concedidas, né, para proteger essa mulher de um ato que está na iminência de acontecer, ou que já aconteceu e a gente não quer que se repita. E é uma inovação dentro do nosso código, né, dentro do nosso ordenamento, porque só tem na Lei Maria da Penha. A gente só concede, né, medidas protetivas quando de uma situação de violência doméstica. A gente tem também, como já foi falado, a lei de feminicídio, mas aí não é prevenção. A gente tem a lei de importunação sexual, tem a lei do minuto seguinte, que é quando acontece a violência sexual e essa mulher tem direito, né, dentro dos órgãos públicos, de ter todo o tratamento e, na eventualidade, né, de ter sido abusada e gerar uma criança, dela fazer um aborto legal, né? É uma das previsões dentro do aborto legal. E a gente tem hoje um presidente da República que só acirra, né, essas violências institucionais contra a mulher. Como, por exemplo, ele foi uma das pessoas que votou no projeto de lei para barrar esse projeto de lei do minuto seguinte. Então a gente vê a preocupação que ele tem com a mulher, né, com a pauta da mulher na sociedade. E isso tem que ser, pessoas que estão nos ouvindo, né, tem que ser um fato de despertar, né? Eu preciso entender quem está do meu lado e quem não está. E eu preciso militar contra, não a pessoa, não só a pessoa, né? Caso quem queira militar contra a pessoa, estamos aí, eu vou junto. Mas militar contra essa situação, porque os direitos das mulheres, quando ocorrem situações de calamidade, como por exemplo a própria pandemia ou situações de calamidade que ocorrem, de eventos da natureza, os primeiros direitos que são violados são dos vulneráveis. É da mulher, da pessoa com deficiência, do povo negro, dos indígenas. Então é muito paradoxal, né? Até uma antítese, porque aquele que é mais vulnerável precisaria ser o mais protegido, e não é. Quem é o mais protegido nesse momento é aquele que permanece no status quo, né, na sociedade, que é o que sempre foi privilegiado e que não é atingido. Porque ele, a construção foi feita de uma maneira para que ele não fosse atingido. E é isso que a gente precisa garantir para as mulheres. Que os direitos, que a nossa luta é para que a gente no futuro, né, e eu espero que não seja um futuro tão distante assim, é de que a gente não seja mais enquadrada como não esteja mais numa sociedade que a gente seja enquadrada como vulnerável socialmente, né? E por isso a gente precisa de todas as mulheres nessa luta. A gente tem também a lei Carolina Dickmann, que você vê dentro dessa sociedade que a gente se coloca hoje, que é a sociedade da informação, da tecnologia, né? Que é uma projeção da nossa vida física e a vida real, como a gente costuma dizer. Por exemplo, tem os crimes de porn revenge, né? Que é você se utilizar de imagens, né, que a gente comumente chama de nude, para poder fazer vingança ou para fazer chantagem nessa mulher, né? É mais um tipo de violação, né, de você expor essa pessoa, expor um momento de intimidade. Isso que é muito preocupante, porque é você se utilizar de uma intimidade que você teve com essa mulher. E aí, quando eu digo mulher, eu coloco, né, nesse bojo tudo que é compreendido, né? Todas as pessoas que são compreendidas e se autodeterminam enquanto mulher na sociedade. Exatamente, né? Das orientações que essa pessoa tem. Então, é você se utilizar desse momento de intimidade em que a mulher está frágil para poder, né, oprimir ainda mais. Então, esses são um dos mecanismos que a gente tem no nosso ordenamento jurídico, no nosso conjunto de leis, né, que é esse ordenamento jurídico, para proteger em algumas medidas de prevenção à mulher. A gente tem programas como o CEAM, né, que é o Centro Especializado em Atendimento à Mulher em Situação de Violência, e a gente tem a CODIM, né, e isso a gente vê, é uma política nacional, o CEAM, mas que ele se desmembra, né, dentro dos estados e dos municípios também. E a gente tem aqui em Niterói, que é uma equipe inclusive muito boa, que eu conheço bem porque faço parte. Então são esses os que a gente tem. Você estava falando, Tamires, né, dos vários tipos de violência e tudo mais, e a gente sabe que é muito falado sobre quando chega no estágio de violência física, de violência sexual e tal, mas que é muito velado quando está em estágios mais iniciais ou mais sutis, como é o caso, por exemplo, da violência psicológica ou da violência material e tal. E aí me parece que as mulheres, inclusive, além de terem muita dificuldade de identificar esses casos, acreditam que não são casos passíveis de denúncia. Explica pra gente
rapidamente, assim, como que essa mulher ela consegue identificar que ela está numa situação desse tipo de violência, por exemplo, psicológica. O material eu acho que ficou mais claro, mas eu acho que a psicológica ela é muito sutil e muito difícil de ser identificada, né? Então, como que ela identifica e se ela pode fazer essa denúncia? Se ela for fazer, como que ela deve fazer? Qual lugar procurar? Porque a gente sabe também que pode ser que ela vá na delegacia e a polícia não faça o registro porque ela mesma considera que aquilo não é um crime. Então, quem ela pode procurar? Quais os mecanismos ela encontra para fazer esse tipo de denúncia e como que ela identifica também que ela está sofrendo esse tipo de violência? E aí eu vou emendar mais uma pergunta. Por exemplo, uma mulher que sofreu esse tipo de violência há muito tempo, há, sei lá, 2, 3 anos, 4 anos, mas que ainda sofre as consequências desse tipo de violência, seja de forma material, porque, sei lá, perdeu a casa, perdeu um documento, seja de forma psicológica, que é o mais comum, né? Passaram-se anos, mas ela ainda tem medo de se aproximar de outros homens, ela ainda tem traumas psicológicos, ansiedade, depressão, enfim. Existe alguma lei que ampare também essa mulher que já tem um tempão que sofreu essa violência e que nunca fez uma denúncia? Bom, vamos partir agora, né, para a primeira pergunta e depois para essa. Dentro dessa primeira pergunta, a mulher ela pode sim denunciar, porque é violência. O que a gente precisa hoje é trabalhar o fato da sensibilização da autoridade policial e da autoridade jurisdicional. Por quê? Eles não estão preparados e muitas vezes nem procuram se preparar para lidar com situações como essa. Por quê? Porque a violência contra a mulher é naturalizada na sociedade. Então, tem pesquisas que falam que as mulheres são desestimuladas pelos próprios policiais ou pelos próprios agentes, né, vamos colocar assim, a denunciar. E aí a gente chama isso de violência secundária, que é a violência institucional. E a gente revitimiza essa mulher. Ela passou pela violência já, né, psicológica ou qualquer outro tipo de violência anteriormente. E aí quando ela tem esse ato de denunciar, que é a maior arma dela, que é a voz, que é a denúncia para ser acolhida e para ser protegida, ela é desestimulada. E aí o pior disso também, né, uma das consequências disso também é essa mulher naturalizar também, porque ela teve aquele ato de revolta, mas se uma autoridade, literalmente uma autoridade, disser para ela, não denuncia isso, você vai voltar para essa pessoa, não é papel da autoridade dizer isso. O papel da autoridade é acolher e acatar a denúncia dela, né? E aí, o que eu sugiro? Porque a gente também tem que partir do pressuposto que a mulher se autodetermina, né? E o nosso foco nessa luta toda tem que ser a vítima, o olhar humanizado de acolhimento e o tratamento adequado para o agressor, para o indivíduo que agrediu. E aí, agrediu em todos os tipos de violência, né? Como a gente já retratou. A gente tem equipamentos muito bons, sobretudo em Niterói, né? Porque é o que eu conheço, um dos que eu conheço muito bem. A gente tem a CODIM. A CODIM, como eu disse, é a Coordenadoria de Políticas Públicas e Direitos das Mulheres. Dentro da CODIM, né? Vamos dizer que CODIM é o gênero e a gente tem especificidade dentro desse gênero. A gente tem o CEAM, que é esse centro especializado em atendimento. Dentro do CEAM de Niterói, a gente tem trabalhos de prevenção, porque a gente produz materiais para mudar a cultura por meio da informação. E a gente tem psicólogas, assistentes sociais, a gente tem todo um tratamento humanizado para essa mulher. E as profissionais que hoje estão no CEAN e as que também estavam há um tempo, que a equipe, algumas pessoas se mantêm, elas têm um olhar tão humanizado, sabe, que de olhar aquela vítima não só como um número, mais uma mulher que veio denunciar, né, produto dessa sociedade machista. Não, elas têm um olhar de fato humanizado. E é portas abertas. O que são portas abertas? Qualquer pessoa pode procurar. Inclusive, né, a maioria dos municípios tem esse programa. Mas se uma mulher de São Gonçalo estiver em Niterói e procurar, ela vai ser orientada. A gente tem orientação jurídica também. A gente encaminha ofícios para colher informações. A gente dá uma orientação jurídica para mostrar para a mulher qual tipo de violência ela está sofrendo, onde que aquilo se enquadra na lei. Passa por uma psicóloga, passa por uma assistente social, entendeu? Porque o que a gente pretende é retirar essa mulher desse ciclo de violência. E aí a pergunta que você fez, né, falando sobre essa questão de uma mulher que já sofreu há muito tempo, que pode ou não ainda estar sofrendo. Se ela não estiver sofrendo e já passou muito tempo, aí existe uma coisa no direito que a gente chama, né, de prazo.
Tem prazo que vai decair e vai prescrever. Existem determinados tipos de crime para denúncia, né, para aquilo ali para o processo se iniciar, a gente tem um prazo para isso. E aí são diversos prazos. Tem que observar, né, na legislação competente para o caso, observar os prazos. Mas, se essa mulher ainda se sente oprimida, às vezes ela nem está sofrendo mais, mas ela ainda está marcada pelaquela violência, ela pode procurar esses serviços do CEAM. Procurar a CODIM ou o CEAM, né? O CEAM cuida especificamente de violência, né? Que é o nosso sub-eixo, mas que é muito importante. É o nosso carro-chefe que as políticas precisam ser aplicadas ainda mais, implementadas ainda mais, porque é algo muito sério, né? Que mexe na estrutura toda da mulher. Então ela pode procurar o CEAM, que ela vai ter um acolhimento, ela vai ser recebida, vai passar por uma triagem, vai ter necessidade para o psicólogo, para o assistente social e orientação jurídica. E lá tem trabalho de arte e terapia, em que as mulheres se expressam por meio da arte, tem roda de conversa. A gente potencializa essa mulher e tem vários outros projetos muito importantes que vão acontecer, que estão se estruturando agora nessa nova equipe da CODIM que se formou, né? Para projetar essa mulher para o mercado de trabalho, trabalhando com empreendedorismo. A gente cuida da emancipação. A nossa missão é emancipar a mulher de toda a rota de violência e de cuidar integralmente dessa mulher. A mulher mãe, a mulher que trabalha, a mulher que está empobrecida, a mulher lésbica, a mulher trans. A gente cuida de tudo isso, porque a integralidade do nosso ser tem que ser emancipada. Os diversos tipos de opressão precisam ser interrompidos e exterminados, né? Erradicados. Então é um caminho que ela pode escolher, né? De encontrar o equipamento público. Perfeito. Você já falou um pouco, mas só para sintetizar melhor. Então, uma mulher que está numa situação de violência ou que já sofreu, enfim, ela pode procurar quais canais de atendimento para denúncia? A gente tem o 180. 180 a gente orienta, né, para que ele para que a pessoa recorra ao 180 quando a violência não estiver acontecendo naquele momento. Por que acontece? O 180 funciona da seguinte maneira: você liga para o 180, faz a denúncia, eles coletam os seus dados, é um programa nacional. E aí eles coletam os seus dados. O dado vai para a federação, né? É um programa nacional. E eles têm até 2 dias para repassar isso para o município, para o estado e para o município. Então, nesses 2 dias, muita coisa pode acontecer. A mulher pode desistir de denunciar. A mulher, infelizmente, pode ser morta por esse agressor. E várias outras questões. O que a gente orienta ligue, né, para o 190. Se você estiver sendo agredida, se você estiver sendo fisicamente, moralmente, psicologicamente, liga para o 190, porque eles têm o dever, né? É dever da autoridade policial interromper aquilo, porque é um crime, isso é crime, né? Tipificado no nosso Código Penal. Então liga para o 190, mas o 180 ele é muito importante. Por quê? E por que eu friso tanto o 180 para a gente ligar? Porque esses dados que são coletados, eles servem como bases para políticas públicas, e a partir desses dados, né, da análise desses dados, dessas informações, dessas denúncias num contexto nacional, estadual e municipal, que a gente pauta as políticas para proteger essa mulher. Então, por favor, pessoas que estão nos ouvindo, se vocês sofreram violência ou têm contato com alguém que sofreu violência, denunciem, porque essa denúncia ela vai ajudar, né, no futuro e no futuro muito próximo, com a criação de políticas públicas. Entendi. E se for o caso de uma mulher que, enfim, está sofrendo inclusive violência patrimonial, está sem celular, está sem telefone e não tem nenhum aparelho próximo para ligar, tem algum lugar físico que ela possa ir? Tem, a gente tem hoje a campanha do Sinal Vermelho, né? Que é junto com as farmácias, que foi uma campanha também nacional feita pela Associação de Magistrados Brasileiros, né? Junto com diversos outros órgãos políticos. Inclusive eu vi ontem uma matéria que uma mulher chegou com um X vermelho na mão e também escreveu num papelzinho, não foi nem numa farmácia, foi num banco. Ela escreveu no extrato do banco: por favor, ajuda a violência doméstica, ele está ali fora. E o que a gente precisa fazer é treinar essas pessoas que têm contato com o público para saber como acolher essa mulher e como dar o tratamento adequado para esse agressor. Então, se uma mulher foi cerceada do seu celular ou de qualquer meio de comunicação, né, foi afastada de sua família, é uma situação muito difícil, muito complicada. Mas
ela, se tiver, espero que tenha a possibilidade de ir à rua e contatem qualquer pessoa, né? Entre em contato com as pessoas de qualquer ambiente e espero, né, que elas encontrem pessoas que as acolham. Mas eu sei que em farmácias, por conta dessa campanha do sinal vermelho, né, ela é uma das maneiras de você denunciar, desenhar um X na mão. Não precisa ser só vermelho, porque na campanha fala X vermelho na mão. Pode ser um X minúsculo. Demonstre que você está passando por uma situação para que sua vida seja protegida. Exatamente. E também, se souber, ver que uma mulher desapareceu, sei lá, ela pode estar sendo mantida às vezes em cárcere privado, ou coisa do gênero, denuncie também, né? É importante que a gente se una e observe não só a nossa vida, mas as nossas vizinhas, amigas, colegas, familiares. A gente tem que estar atento, né? Atento e forte. Dentro dessa perspectiva de treinar aquelas pessoas que têm contato com o público, eu, dentro da coordenadoria, né, dentro da CODIM, eu coordeno o eixo de violência contra a mulher, eu planejei um treinamento com a Guarda Municipal de Niterói, que está na iminência de acontecer. Começa agora, felizmente, dia 11/3 até dia 26/3, né? Agora no mês de março, um mês muito emblemático para o mês da mulher. O nosso projeto é treinar toda a Guarda Municipal de Niterói e depois ir partindo para as outras instâncias. Treinar Nititrans, fazer um treinamento também junto com a Niterói Presente, né? E dentro desse treinamento que a gente dá o escopo legal, dá toda a base legal para que os guardas e as guardas, né, mulheres, tenham propriedade e se apropriem das leis que a gente tem no nosso país para proteger a mulher e elas apliquem. A gente chama é um módulo que se chama Tornar-se Mulher e Direito na Rua. Primeiro a gente entende a opressão de gênero que está na nossa sociedade e depois a gente parte para a legislação. Depois disso, a gente tem o caminho da justiça, que é quando a mulher descobre, né, que é quando os guardas e as guardas mulheres descobrem quais são os equipamentos públicos para os quais eles devem encaminhar essa mulher. E além disso, a gente também tem um debate sobre como acontece no judiciário, como são os processos, né, que se iniciam para proteger essa mulher e como se dá isso para criar vínculo e pertencimento. Porque quando a gente cria pertencimento, a gente cuida, né? A gente entende que nós somos agentes promotores, né, e protetores da paz social e, nesse caso específico, da mulher. A gente trabalha também a questão da sensibilização para que eles não desestimulem essa mulher, para que eles acolham essa mulher e para que a mulher seja a principal nessa questão, entendeu? Não é tentar procurar, a gente vai trabalhar isso muito forte com eles, que não é tentar procurar um motivo pelo qual ela foi agredida, não existe isso, né? E a mulher para não revitimizar essa mulher, fazer aquela violência secundária que eu te falei, que é institucional, que as instituições que deveriam acolher agridem ainda mais essa mulher, duvidando da palavra dela, né? Então a gente tem esse trabalho de sensibilização, a gente traz uma equipe de teatro para encenar cenas de violência, para poder sensibilizar eles e eles enxergarem a realidade, né? A gente leva dados para eles, dados do município para eles, para que eles possam entender como a situação ela é delicada em cada ambiente. E a gente também dá treinamento de defesa pessoal. Nesse primeiro mês a gente vai treinar 120 mulheres guardas, né? Mulheres guardas, porque foi uma escolha nossa, sobretudo porque a gente está no mês da mulher e é muito emblemático. E aí a gente dá aula de defesa pessoal para que ela possa imobilizar esse agressor e também possa interromper os atos dele caso ele se volte contra essa guarda-mulher. Por quê? A gente entende que o homem que agride uma mulher, ele agride a mulher por ser mulher, né? E ele não respeita a autoridade da mulher, nem mesmo ela tendo uma autoridade policial, né? Um poder de polícia. Ele não respeita. Então é importante que a gente proteja as nossas guardas, porque a nossa guarda municipal não é armada, né? Porque Niterói escolheu dessa maneira, como uma consulta pública que foi feita, né? Então a gente precisa proteger a nossa guarda e dar mecanismo para que ela se sinta segura de proteger a outra mulher e interromper o ato de agressão. É um dos grandes projetos que a gente está traçando aqui em Niterói, fora o Plano Municipal de Políticas Públicas, que eu também estou na coordenação dele, que é traçar políticas públicas em diversos eixos da cidade para proteger essa mulher, de prevenção, de punição e de proteção dessa mulher. Então é um trabalho muito grande que está sendo feito e eu fico muito honrada de fazer parte dessa luta, por conta de toda a minha história no movimento de mulheres e por ser mulher somente, né? Que isso já é tudo, né? Já é muito. Já conta muito.
E vocês têm construído dados sobre isso, sobre violência contra a mulher no município? Vocês já têm algum? Tem construído? Como está isso? A gente agora, né, nessa nova formulação, inclusive uma colega minha, que é a pesquisadora Júlia Goromar, ela está junto comigo, né, à frente desse projeto de estruturar, de analisar e de dar um tratamento aos dados, porque eu pesquisei inteligência artificial durante muito tempo, né, e ainda pesquiso, na realidade, inteligência artificial e a sociedade de dados, né, como é que funciona esses dados. O dado, ele é uma informação, ele é cru, né? Ele é apenas você tem uma noção do que é aquilo ali, mas ele é cru. Quando você dá o tratamento, ele se vira, ele se transforma em informação. Então a gente está fazendo esse tratamento de dados, compilando todos os dados que a gente já tem, né, das gestões anteriores, para traçar um perfil, para ver o que mudou, o que melhorou, o que não melhorou, o que precisa ser tratado. Porque é por meio desses dados, né, e a gente enxerga esses dados de uma maneira muito humanizada, porque a gente sabe que tem mulheres ali atrás deles, né? Tem todo um ex-familiar que foi desestruturado por conta de diversas agressões. Então a gente capta esses dados, transforma e produz materiais e pesquisas, diagnósticos mesmo para a nossa cidade. Então esse é um projeto que tem acontecido dentro da Codim em Niterói. Muito bom. Eu acho que é isso. Se você quiser fazer suas considerações finais... Eu agradeço muito, né, pelo convite de falar aqui sobre um assunto que me é tão caro, que me é tão importante, que atravessa a minha vida, que é o que me motiva a lutar, né? Fiquei feliz demais com o convite, fiquei feliz aqui de ser entrevistada pela Lara. Espero que as pessoas ouçam, que tenha sido informativo, e para qualquer situação, se precisarem, pode me contatar. Né? Meu nome é Tamires Eupide, mas eu tenho Instagram, pode ser pelo Instagram, né? Tamires_Eupide, a gente pode deixar depois, né? Imagino, quando a gente lançar, para que, se as pessoas quiserem discorrer mais sobre esse assunto, tiverem dúvidas, eu estou à disposição para falar. Sim, e se alguém também quiser fazer a denúncia, faça a denúncia, pode fazer pelo Disque 100 também, né? Que é o Disque de Direitos Humanos, pode fazer pelo 180, pelo 190, dependendo da situação, como a Tamires explicou. Pode fazer pelas redes sociais da Prefeitura de Niterói, pela rede social da Codim, pela rede social da Secretaria de Direitos Humanos, pelas nossas redes também. Se quiser, enfim, o meu parceiro vigia o meu celular, quiser mandar mensagem para o setor de ação comunitária, a gente encaminha. Enfim, o importante é que a denúncia seja feita e que a violência contra a mulher enfim, que diminua, né, a violência contra a mulher, que a gente consiga atuar para impedir feminicídio, para impedir violência sexual, enfim, para diminuir esses danos. Exatamente. Isso que ela falou é muito importante. Denunciem e nos procurem. A gente está de olhos atentos, ouvidos atentos, coração aberto para acolher e para receber. E quem tiver projeto também, né, ideias inovadoras, é só contatar a gente também. É isso. Isso é importante. Enfim, muito obrigada por assistir esse podcast. Esse foi mais um podcast da Ação Comunitária, nosso Ação Comunicast. Viva Jesus em nossos corações para sempre.